Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a casa em nome do presidente, senhor Pedro Mesquita. Bom, gente, como disse Marcelo e confirmou Júnior, o fechamento da maternidade e Hospital Armindo Moura, ele realmente faz muita falta ao município, né? Até porque hoje é difícil você estar encaminhando o paciente e ser atendido em outros municípios quando todos já estão sobrecarregados. E aí, como o Marcelo falou, a questão do faturamento ano a ano, né? Assim, em 2005, como o Júnior disse, foi 40 e poucos mil. Mas em 2007, ele teve um incremento grande. Foi fruto de uma negociação realmente que eles buscaram no Estado. E como não poderia ter sido repassados recursos sem passar pela Secretaria de Saúde, ele nos procurou e falou sobre o convênio que o Estado estaria passando. O fato de eu ter dito a ele que a gente teria que dividir o recurso é porque, por lei, onde tiver mais de uma unidade filantrópica no município, eu não posso comprar um em detrimento do outro, até porque é um recurso público e eu teria que estar contemplando também o outro. E nessa contemplação ficou o Armindo Moura com 200 procedimentos e o Santa Terezinha com 100 procedimentos. E esse recurso ele foi dividido para partos e para consulta e alguns procedimentos cirúrgicos de urologia, proctologia e otorrino. E durante todo esse período, o Estado vem repassando dinheiro e aí realmente houve um incremento, não só do Armindo Moura, como também do Santa Terezinha. Mas com mesmo esse incremento, a maternidade já tinha uma dificuldade na questão de pessoal médico. E nem sempre cumpria o quantitativo de parto que foi desenganado, o quantitativo de cirurgia, tanto que as cirurgias, uma parte dela foi transformada em parto, porque eles estavam fazendo mais parto do que foi determinado, e não contemplava algumas cirurgias. Depois eles passaram a fazer as cirurgias. Então, todo o recurso dos 174 mil, ele foi empregado na íntegra para pagamento desse serviço e os outros era contemplado pelo município. E quando se deu a questão do fechamento, então a gente já vinha observando que de dezembro para cá, já vinha caindo o faturamento, a realização de cirurgia, de parto, e em janeiro de 2010, foi quando começou o rumor de que a maternidade iria fechar. Mas até então não houve nenhum contato da maternidade com o município. O que estava acontecendo? O diretor médico era quem estava mais ligado, por estar mais presente na maternidade, que era o doutor Danilo Campos, era quem mais se comunicava conosco. E aí foi feita uma auditoria municipal e nós constatamos que realmente não vinha sendo realizados os procedimentos. Tentamos conversar com o doutor Danilo, mas, para nossa surpresa, ele trouxe um documento para a gente, dizendo que estava se desligando da maternidade por conta que seu genitor encontrava-se em UTI. E daí, então, não houve nenhuma conversa. Em momento algum, a maternidade nos procurou para falar da negociação com o Estado, do fechamento, e aí foi feita uma visita pelo pessoal do Conselho Municipal de Saúde, que eu me atrevi a convidá-los para estar aqui hoje, e foi quando eles constataram que realmente as condições de funcionamento estavam precárias. E, em cima desse laudo, da auditoria do Conselho, foi feita outra auditoria, onde nós recebemos um laudo dos auditores do município, dizendo que a maternidade não tinha condições de funcionar. Foi quando nós convocamos o que se determina, os conselhos de medicina, a Agência de Vigilância Sanitária do Estado, a Vigilância do município, o COREM, para fazer a inspeção. E isso foi em maio. Só que o CREMEP
pediu para ir junto com a vigilância. E aí veio ser realizada essa visita no dia 22 de junho. Foi quando houve o fechamento, porque na realidade o documento diz que a partir daquela data fica suspenso todos os tipos de atendimento. O próprio pessoal do CREMEP deu alta a 3 pacientes que se encontravam lá. As condições realmente eram precárias. E aí foi quando houve, que já havia essa negociação do Estado, que eu não sabia, em momento nenhum foi comunicado à Secretaria de Saúde, nem conversado. E houve a interdição, assim, né, o fechamento para a reforma. Foi quando eu tomei conhecimento que ia ser reformado. Logo depois, o Ministério Público nos convocou para uma reunião através de uma denúncia que houve. Nós respondemos a denúncia, anexamos todos os documentos que o promotor solicitou. Foi quando eu me encontrei com o Júnior e o CREMEP no fórum. E aí foi quando o Júnior mostrou a planta, que até então nós não fazíamos parte dessa negociação de nada. Nunca fomos procurados. Foi quando ele mostrou a planta e eu soube do recurso do Estado através do jornal, que o Estado estava colocando 940 mil reais para a reforma, que eu até... o que eu sei e que foi dito foi 940 mil reais, que por sinal me surpreendi, não só eu, mas como todo o Conselho de Secretários Municipais, que é o COSEMES, da qual eu faço parte da diretoria. Todos os secretários ficaram surpresos, porque o Estado estava investindo em um hospital filantrópico, enquanto vários hospitais públicos, inclusive a maternidade de Jaboatão pública, estava fechada e não tinha condições de abrir. Então, realmente foi uma surpresa muito grande. O Estado está investindo numa unidade filantrópica, enquanto os públicos estavam capengando, né? Mas, graças a Deus, eles foram contemplados. E, em cima disso, continuou a reforma e a gente tentou negociar com os outros estabelecimentos. Ele está me mostrando aqui o documento que foi de 600... Estou dizendo o que eu vi no jornal. Sim. Eu estou colocando porque, assim, não vi momento nenhum. Eu soube através do jornal, chegou ao COSEMES, porque o pessoal tomou conhecimento também no jornal, porque não passou por bipartite, não passou por... Porque tudo que tem que ser feito pelo Estado, pelos municípios, existe uma comissão intergestora estadual. E tudo que é definido é votado pelo COSEMES, representante do COSEMES e a Secretaria de Saúde do Estado. Em momento nenhum isso foi colocado. Quando o Estado foi dar o complemento para a expansão de oferta, foi votado na bipartite, né? E aí foi colocado que seria fundo a fundo. Por quê? Porque o recurso vem do Estado e passa para o Fundo Municipal de Saúde, onde eles são repassados após os procedimentos ser realizados. E como é que a gente sabe que esses procedimentos são realizados? Todo mês, quando eles fazem o faturamento para ser pago, são encaminhadas todas as requisições de consulta, de cirurgia, e todas as cirurgias passam pela junta médica autorizadora. Então, ele só faz a cirurgia quando a junta autoriza. E aí, depois que a reforma foi completa, ficou totalmente completa, houve um convite da Secretaria do Estado para que a Secretaria fosse com eles conhecer a maternidade. E aí nós vimos, realmente está muito boa, principalmente em relação ao que era ela. E nesse momento nós conhecemos a maternidade e aí a gente começou a negociar. Foi quando nós solicitamos que a maternidade mandasse para a gente o que é que eles tinham a oferecer para que a gente pudesse fazer a nossa solicitação de compra. Como é que é definida essa solicitação de compra?
Não sou eu que determino que vai ser sem consulta de cardiologia. Não. Existe uma tabela pelo Ministério da Saúde, onde em cima da população se calcula o número de consulta e se estima o número de consulta por especialidade para cada município. Então, lógico que isso não bate totalmente, isso é uma estimativa. Então, em cima dessa estimativa, eu preciso de 100 consultas de cardiologia, 200, então tem tudo para você, então tudo é calculado. E dentro disso, é em cima do que paga o SUS, da tabela SUS. Então, dessa forma, nós definimos a nossa necessidade de serviço. Quando nós passamos, quando foi apresentado a proposta do hospital, já tinha havido 2 chamamentos públicos para que fossem recontratados os serviços. E aí apareceu Santa Terezinha e depois o CEPAC, que passou a ter o CNPJ como um centro médico de especialidade. Foram comprar, nesse caso, compramos, eles apresentaram todos os documentos fiscais, tudo legal, foi feita auditoria pelos auditores do município para comprovar o que eles estavam dizendo de equipamento dentro das unidades. Então, foi feita a compra dentro da possibilidade que a gente podia e também da capacidade instalada que eles têm para oferecer. Se eles só têm X número de leitos, eu tenho que comprar X números de parto, de internamento, porque eu não posso comprar acima dos leitos que eles têm. Foi feita a compra e nesses 2, e depois dessa negociação que houve, a maternidade passou a oferta e eu passei o serviço, nós nos encontramos na Secretaria Estadual e em junho, eu acho que ele tem razão nesse momento, assim, em dizer que só com que o município paga, eles não têm condições de abrir. Primeiro, por conta da dificuldade de contratar médico, porque hoje realmente é um verdadeiro sorteio, um bingo, uma rifa de quem paga mais. E realmente existiu essa dificuldade. É tanto que o Santa Terezinha também teve problema, agora que está se reestruturando com a equipe principalmente de obstetrícia por falta de médico. E para completar essa dificuldade, ainda veio uma portaria do Ministério, que é a portaria de número 134, onde faz cumprir a Constituição Federal, que diz que todo profissional da saúde só pode ter 2 vínculos públicos e 3 vínculos privados. Então, nós perdemos mais médicos, porque a maioria dos médicos tinha um médico aqui que tinha 7 vínculos. Então, ele foi chamado para que ele ficasse, qual era o vínculo que ele ia ficar. Então, em cima disso, nós perdemos muito profissional. E aí, nós fizemos a oferta para o Armindo Moura e, dentro da oferta, quando ele falou que não podia abrir, ele ficou negociando com o Estado, que tinha esse acordo anterior, quando era o secretário Fred Amâncio, e a gente ficou aguardando. Nós fomos muito criticados pelo sentido de comentários na cidade de que o Armindo Moura não abria porque a secretária e o prefeito não queriam. Infelizmente, não existe isso. Em momento nenhum, nós fomos ou tratamos o pessoal do Hospital Armindo Moura em detrimento de qualquer outro serviço. Até porque o prefeito, ele nunca disse que eu fizesse por A ou por B. Pelo contrário, o que nós determinamos, nós pesquisamos, fazemos, vamos para ele, até para como gestor ele tenha conhecimento do que está acontecendo, mas em momento nenhum o prefeito interferiu, nem para abrir, nem para fechar, em forma nenhuma. Mas o que se dizia na cidade era que o prefeito e a secretária não queriam. Inclusive, dei várias entrevistas em televisão, porque vinham procurar, porque era que a Secretaria de Saúde não queria que o hospital abrisse. Então, assim, diante de tudo que foi feito, como não conseguiu fechar com o Estado, o hospital não abriu. Aí teve um primeiro chamamento público, eles apresentaram toda a documentação fiscal, mas não apresentaram a relação da equipe médica e outros profissionais
carga horária, tudinho. Então, por conta disso, e a auditoria foi no hospital e não encontrou alguns equipamentos que eles diziam ter, não estavam arrumados. E aí nós tivemos o parecer da auditoria, que é essencial no processo de chamamento público na saúde, e nós não tínhamos a equipe para recadastrar no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. É uma obrigação. Todos os estabelecimentos têm que estar cadastrados. No momento em que ele fechou, ele foi descadastrado, porque ele não tinha produção. Então, ele deixou de estar dentro do cadastro. Para ele abrir, ele tem que passar para a gente, toda a equipe, a auditoria vai lá, ver se os equipamentos que eles estão dizendo que tem, até que para prestar o procedimento que ele está ofertando. Como também os títulos de especialidade. Se ele vai contratar um urologista, eu tenho que saber se ele realmente é especialista. E está constando todos esses títulos dentro da documentação que ele tem que levar. Porque qualquer um pode dizer que é especialista, não sendo, e aí cometer algum erro grave, e aí eu acho que vai ser difícil para nós e para eles também. Então, essas exigências a gente pediu, não foi incluído, por isso foi fracassada. Entramos em contato com ele e colocamos, porque foi fracassada, e ele estava ciente disso, até porque ele conversou comigo, e abrimos outra, após esse período, nós abrimos outra licitação, publicada no Diário Oficial e no Jornal do Comércio, porque foi o jornal que ganhou a licitação para ser publicada todos os processos da Secretaria, mas aí, nesse segundo chamamento, não apareceu ninguém, certo? Então, assim, eu realmente não tinha como abrir a maternidade. Falando do acordo que estava com o Estado e que gostaria que a gente refizesse a proposta diante do quadro que ele poderia estar apresentando para abrir. Eu pedi que ela me colocasse por escrito, que a gente iria estudar para ver o que é que a gente podia fazer. No primeiro momento que nós apresentamos a compra de serviço, dá um total de R$135 mil mês, certo? Agora, isso não quer dizer que todo mês ele vai receber 135, vai depender dos procedimentos realizados. E aí, se ele realizar todos os procedimentos, ele tem esse dinheiro garantido. Não realizando, ele vai ter o dinheiro compatível com os procedimentos realizados. Ela mandou para a gente, só que infelizmente, assim, não deu. Aí eu voltei a conversar com o Júnior, porque os 135 mil foi colocado dentro de, acho que até porque ela entendeu, assim, a gente teve uma conversa, mas eu acho que houve um mal entendido, e ela colocou os 135 mil que eu tenho no município para pagar consulta, cirurgia e partos, inclusive com a parcela da expansão de oferta, só para consultas e cirurgias. E ficou por fora os partos, que corresponde a R$74 mil. E aí eu conversei com ele e disse que eu não tinha condições de fazer isso. Eu não tinha esse dinheiro para pagar. Porque o dinheiro que eu recebo da MAC não é só para pagar eles, é para pagar os profissionais especialistas e todos os outros procedimentos que eu compro, né? Porque aí, no caso, tem ele, o Santa Terezinha e o CEDIM, que é laboratório. E hoje, aí, na conversa com ele, aí a gente colocou no caso da questão das algumas consultas que teria que ser poucas. Por quê? Porque dentro do concurso que aconteceu, hoje nós temos na rede urologista, proctologista, otorrino, radiologista que está chegando, tudo pelo concurso. Então, a gente tem uma certa quantidade de consultas. E eu não posso, no meu papel de gestora pública, eu tenho que fortalecer a rede pública, eu não tenho que fortalecer outras unidades. Eu tenho que fortalecer as unidades que são do governo, não desmerecendo os serviços. Então, a prioridade é que o município tenha o serviço pelo público. Eu não tendo, é que eu compro na rede complementar. E aí ontem conversei com o Júnior, aí a gente refez um pouco os cálculos que eu tinha feito,
e eu fiquei de encaminhar para ele segunda-feira sem falta, para que a gente possa dar início ao chamamento público e à efetivação do contrato de serviço. E também conversar com o hospital chamado Dr. Renato, que é o responsável pelo Santa Terezinha, e sentar com eles para negociar a questão de parto. Porque realmente é difícil você ter, dentro do mesmo município, dois hospitais funcionando ao mesmo tempo, com uma equipe obstétrica. O médico obstétrico, o pediatra, o anestesista, 2 vezes no mesmo dia. Então, a gente vai ver se faz uma negociação, onde o Santa Terezinha hoje já tem obstetra e a equipe completa, na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Está vago a quarta, o sábado e o domingo. Então, a gente poderia entrar numa negociação, onde eles faziam os dias, o outro que não fizesse, o outro fizesse, até porque poderia até trabalhar com os próprios profissionais que são do Santa Terezinha, né? E seria feito um cronograma, e aí tá, para os dois, 300 partos. E seria pago, dentro desses 300, a quem realizar o número de partos que cada um realizasse. E aí eu vou entrar em contato com o doutor Renato, e está marcando para quarta-feira, para que os 2 hospitais sentem e a gente possa fazer uma negociação. Bom, e aí eu acho que só algumas coisas aqui, eu acho que eu falei tudo. A questão das cotas, as cesáreas que não foram pagas, nem o Armindo Moura, nem o Santa Terezinha, não é porque o município não queira. Existem portarias do Ministério da Saúde, onde determina o número de cesárea permitido, que são 20% dos partos é que podem ser cesárea. E nós, faz muito tempo, realmente, desde que nós chegamos aqui, que teve mês que passou de 40%, 45% de cesárea. E eu só pago o que determina a lei. Eu só pago 20%. Então, realmente houve esse resíduo para eles e houve um resíduo também para o Armindo Moura, que a gente conversou com o Estado entrou em contato com o Ministério e nos autorizou a fazer um pagamento parcelado. E essa cesárea dava em torno de 100 e poucos mil reais, que foi diferente do Santa Terezinha, que deu em torno de 60 e poucos mil. Pronto, eu acho que foi colocado aqui toda a situação, né? Assim, a questão da imparcialidade do governo diante dos prestadores de saúde, nenhum é mais merecido do que o outro. E a gente continua aqui aberto à negociação, até porque a população necessita do hospital e fica difícil a gente estar enviando para os outros municípios. Outra coisa, só para concluir aqui, esses partos, eles ficam na central de parto do Estado. Bom, eu estou à disposição aqui para responder e quanto ao hospital, eu acho que a gente pode negociar sem problema nenhum, contanto que abra.